em Vargem Grande, aqui no Expediente Futebol. Flamengo, um dia após empatar com o Corinthians e agora pensando no Vasco da Gama em Brasília. É bom esse profissional, hein? Bem-vindo, Ricardo Lai! Grande abraço a você, João, a todo mundo ligado no programa. Olha, o treinamento encerrado aqui no Ninho do Urubu já faz um bom tempo. Foi o treino aí de reapresentação e o técnico Barbieri, o João e pessoal, dividiu o treino aí em 3 partes e na principal delas a gente não teve a permissão de fazer o registro de imagens. E talvez seja até melhor não mostrar o que aconteceu, porque o desempenho no treino de cruzamentos e finalizações, ele não foi bom dos jogadores. Não estavam, claro, os titulares, os que começaram o jogo contra o Corinthians, e somente aqueles reservas e quem entrou depois. E teve um determinado momento dessa atividade, João, que foi um momento hilário e inclusive os próprios jogadores do Flamengo riram. Foi quando teve uma bola cruzada da direita, e tinham aqueles bonecos infláveis para dificultar a movimentação ali dos jogadores, porque era um treino de cruzamento e finalização sem adversário, mas aqueles bonecos para impedir determinada movimentação dos atacantes e dos meio-campistas. E a bola bateu no boneco e entrou. Então foi um dos poucos gols, um dos raros gols desse trabalho e que originou aí uma brincadeira, né, entre os jogadores. Até teve gente que estava acompanhando o treino que fez o seguinte comentário em tom, claro, de brincadeira: faltou o boneco ontem. O Flamengo ontem levantou 49 bolas na área do Corinthians e o técnico Barbieri, na entrevista coletiva, disse que em nenhum momento foi um desespero, e sim porque o Lincoln tinha entrado, o Dourado também, e a ideia era de chegar essa bola, colocar essa bola em condições para os dois atacantes, o que acabou não acontecendo. E o Barbieri falou em entrevista coletiva sobre isso e no dia seguinte treinando essa parte do ataque do Flamengo. No treinamento sem adversários, os jogadores iam à linha de fundo e cruzavam, o que dificilmente aconteceu ontem, quando a origem dos cruzamentos eram mais da parte da intermediária, né, do Corinthians. Então foi o primeiro treino após o 0-0, o consenso entre os jogadores, né, João, do Flamengo, a retranca corintiana. O Rodinei chegou a falar que o Corinthians jogou mais retrancado do que a própria Chapecoense no jogo do Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo conseguiu a vitória. E o Flamengo já tem um jogo importantíssimo, como você falou, o clássico contra o Vasco no sábado. Nesta sexta-feira pela manhã o treino e depois a viagem para Brasília. Esse jogo vai ser no Mané Garrincha. Hoje não teve entrevista coletiva, né? Houve uma mudança na programação, uma atualização na programação do Flamengo, porque quando é agendada a programação para a gente da imprensa, não havia determinada ali uma entrevista coletiva, mas logo após o 0-0, aí a atualização sem entrevista coletiva no dia de hoje aqui no Ninho do Urubu. E nessa movimentação aqui no Ninho, destaque também uma imagem curiosa do Cuéllar, né, com o seu filho, o Paolo. O Cuéllar, que teve uma semana movimentada, em 2 dias jogou aí quase que 160 minutos. Jogou pela Colômbia na terça-feira, viajou, veio aqui para o Rio de Janeiro, foi titular contra o Corinthians e já tem viagem programada nesta sexta para Brasília. E destacando a parte de recuperação dos jogadores, o Marlos Moreno, né, que não esteve concentrado, não estava relacionado para a partida contra o Corinthians, já está na fase de transição depois de sofrer dores nas costas. O jogador do Flamengo, portanto, talvez esteja à disposição do Barbieri para o jogo de sábado que vem, o clássico contra o Vasco, pessoal. Legal, muito obrigado, Ricardo Lai. É bom esse profissional. E eu pediria, por favor, à nossa produção que mantivesse ali a imagem do Cuéllar com o filhinho dele, porque acho que a gente deve iniciar o assunto Flamengo. O que é esse cara aí? Que força, hein? Que força de vontade, hein? Terça-feira, nos Estados Unidos, Colômbia e Argentina, ele jogou 62 minutos. Aí ele veio no jatinho fretado, com o Dedé e o Paquetá, chegou ao Rio de Janeiro, recebeu a notícia que a esposa dele tinha passado mal, ela está grávida e foi encaminhada para a maternidade. Aí ele foi para lá. Ficou a tarde toda com ela, não tirou aquela sonequinha da tarde, não. Aí ele foi pro Ninho do Urubu. Chegou lá, rapaziada, tô aqui, beleza, fez aquele lanche com a turma, entrou no ônibus Maracanã.
E jogou a partida toda. E jogou muito, Zinho e Quezada. Vocês estiveram na transmissão comigo. Impressionante. O que é Cueja? Monstro. Que isso, gente? Não, realmente. Assim, na função dele, proteção da zaga, distribuição de jogo. E ele se apresentou, como o Corinthians estava muito defensivo, ele não tinha um trabalho, porque o Jadson era o homem mais adiantado, mas assim mesmo na intermediária defensiva. Então ele até se projetou também, chegou à frente também. Em alguns momentos ele virou um meia de articulação ali, já que não estavam funcionando aquele quarteto que fica à frente dele. Everton Ribeiro, Paquetá, Diego e Vitinho, o Uribe também, né, coloca ali como homem de referência, não estiveram numa noite feliz, não jogaram bem, não conseguiram transformar a posse de bola em chance de gol. Aí esse cara aí realmente, essa parte física surpreendeu, porque assim, o Paquetá sentiu. O Paquetá, você vê que ele não conseguiu as arrancadas que ele faz, os passes, né, ele estava faltando um pouquinho de transpiração, vamos dizer assim, do Paquetá, que é uma peça fundamental, mas ele não sentiu isso. Né? Ele fez um bom jogo, tanto quando tinha que destruir a jogada ali, né? Combater as poucas vezes que o Corinthians chegou à frente, mas ele também se projetou, chegou à frente e jogou o tempo todo. O cara realmente é um monstro, né? O que esse cara fez ontem foi incrível. Agora, o time do Corinthians é um time... Eu estava cantando a bola, né? Eu disse que o Corinthians ia entrar em campo não para não perder, para não ganhar. O Corinthians entrou em campo para não ganhar também, né? Foram 2 vezes que o Corinthians chegou com perigo. Uma delas... Com assistência do Paquetá. Produzida pelo Paquetá, que foi a jogada mais bonita que o Paquetá fez, inclusive, quando ele dá o passe errado para trás para o Hever. Não, ele deu um chute, vamos dar um desconto. Tudo bem, ele deu chute, tudo bem. Que o Gato fez uma defesaça. E aí, Zinho, o Cleison também, se tivesse um pouco mais de tranquilidade... Podia ter passado a bola. Ou passado a bola para o Romero que pedia, ou ter feito um chute na diagonal, sei lá, né? Porque ele nem esperava, né? Olha o que ele faz ali, Pascoal. Rapaz, o conselheiro Miranda, meu vizinho, puxa vida, encontrou comigo hoje, tava arado, hein? Tava na academia de manhã, pedalando e bufando. Eu não aguento mais o time do Flamengo. Ô, Guilherme, falei, fala, conselheiro. O melhor passe de um meia do Flamengo ontem no jogo foi aquele do Paquetá pro Cleison. Aí eu falei, pô, conselheiro, que isso? Eu parei pra pensar, não é que ele tem razão, rapaz? E no o Flamengo não consegue criar jogadas. Traçar um paralelo. Às vezes o time do Flamengo me lembra uma equipe de rugby. De rugby, Pascoal. Qual é a regra do rugby, Pascoal? O rugby você não pode passar a bola para frente. Ou você passa lateralmente ou para trás. E me lembra muito o time do Flamengo. Muito o time do Flamengo. Coisa, né? Não sei, o time do Flamengo... Alguma coisa não funciona no Flamengo. Alguma coisa está errada. Se você pegar nominalmente os jogadores do Flamengo... Essa foi a defesa, Pascoal. Essa foi o lance do Paquetá. Chute do Paquetá. 3 defesas o Cássio fez. Não é muito pouco. Um time que joga em casa. E que finalizou 21 vezes, ou seja, levou pouco perigo em 21 finalizações. 3 defesas de um goleiro. Não é muito pouco, gente. Vamos levar isso em consideração. Qual é o problema do time do Flamengo, na opinião de vocês? Sei, eu acho que tem muito nome... O que não funciona, Pascoal? Tinha uma placa de uma senhora lá na arquibancada, uma placa amarela. Eu acho que tem muito jogador... Assim, menos passe e mais chute. Eu acho que tem menos muito toque de bola e mais finalizações. Essa distribuição, desculpa, VC, essa distribuição nas contratações tem muitos jogadores com características parecidas. Né? Desde que saiu o próprio Vinícius Júnior, saiu o Everton também, que foi pro São Paulo, chegou o Vitinho agora que está se adaptando, ainda não caiu nas graças da torcida, não está no seu melhor ritmo, não consegue colocar em prática aquilo que ele tem de melhor, que é a velocidade, o drible, ele ainda não encaixou. É um bom jogador, mas ainda não mostrou o Vitinho que a gente viu aqui no Botafogo. E os outros jogadores são parecidos. Everton Ribeiro, Diego, Paquetá, tem essa característica. Não tem o artilheiro. Quem seria o artilheiro? O Dourado, que ainda também oscila. O Uribe chegou, ainda também não rendeu. Então falta o homem para botar a bola para dentro. Falta o homem final. Mas você trabalhou no jogo. Trabalhei. Quantos cruzamentos foram na área? Mas 49. Mas vou te falar. Com um centroavante de 1,70 m. Aí quando botou o centroavante de 1,90 m, botaram a bola no chão. É um número mentiroso. Alguém pode um número mentiroso, Pascoal. 49, só de escanteio foi uns 12-0, porque o Corinthians não teve nem escanteio. Mas os escanteios mal cobrados, tá entendendo? Aí você pega 49. Eu quero que você me diga, 49, um cruzamento, afeição pro centroavante.
Com o Uribe em campo, Aquela bola, aquela com o Lincoln em campo. a cabeçada do Hever só. A cabeçada Eu não do me Hever. lembro de nenhum cruzamento. Mas assim, Por que a gente tá? ele posicionado, aquela jogada que o lateral chega no fundo, o Rodinei foi o jogador mais acionado porque ele até se apresenta. Mas o momento final dele acertar o cruzamento, infelizmente, ele errou muito. Zinho, nós temos ali numa sequência todos os cruzamentos do Flamengo no jogo. Aí, Por que a Sequência gente... demais aí. Vamos lá. Por que o cruzamento passou a ser o vilão do jogo de futebol? Bom, você pode dizer que é porque o Guardiola mandava cobrar escanteio curto, porque o Guardiola não acredita em cruzamento. Por que não acredita? Porque você vai ter uma região que você tem ali 5, 6 adversários e você tem a chance mínima de acertar a cabeça do cara. esse foi o melhor escanteio. Por isso que cruzamento, o desperdício de cruzamento é enorme. Ó, o momento final que eu falei do Rodinei. Esse não é cruzamento, né? Mas aí eles colocam. Sim. Não, na depende. estatística, dos 49 ele vai estar. Essa jogada vai estar. Isso aqui pra mim não é cruzamento. Ele tentou finalizar. Não, ele tenta cruzar. Ele tentou cruzar. Tentou cruzar. Tentou cruzar. Vamos lá. Que desagradável. Por que É é o que eu tô te falando, dos 49, perdão. Dos 49, porque eu tava lá no jogo, eu não anotei um que fala assim, Então. a não ser aquele escanteio que tem a raspadinha. Entendeu, Pascoal? Foram mal feitos. Então não adianta o centroavante Porque é o trazer seguinte, Zinho, nós ponto. falamos durante a transmissão ontem. Uma coisa é tentativa de cruzamento, outra coisa é cruzamento certo. Cruzamentos certos ontem, a gente não viu. Mas é por isso que Até a entrada do Henrique Dourado, a gente trouxe essa informação. Eram 18 tentativas de cruzamentos, alguns certos, poucos, e outras tentativas que não deram em nada. Quando o Henrique Dourado entra, o que você tem que fazer? Pô, Cruzar a bola. Vamos buscar a bola, vamos pegar a bola para o centroavante. Aí, a bola não chega para o Henrique Dourado. Põe a bola no chão. Então, cara, aquela crítica que a gente fez ao Uribe, que eu acho que é um jogador fraco, não deveria estar no Flamengo, a gente tem que também amenizar, porque quantas vezes a bola chegou com qualidade até o Uribe? Não chega. Nenhuma vez. Como não chegou para o Henrique Dourado. Mas por Será quê? que se tivesse o Guerreiro também chegaria? A gente estaria falando a mesma coisa do Guerreiro. Vamos lá. Por que não chega? Todo mundo sabe que o Flamengo tem dificuldade de infiltração. O cruzamento virou o vilão porque você joga numa área que tem mais defensor do que atacante. Então a chance de você acertar o cruzamento, qualquer jogo, se pegar o Santos do Pelé, tem mais cruzamento errado que cruzamento certo. Então qual é o antídoto para